A palavra da minha vida é, sem dúvida nenhuma, a parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. E a gente conhece muito bem essa parábola, né, da Sagrada Escritura. Ela conta a história de um homem que tinha 2 filhos e o filho mais moço perde a sua parte na herança e sai da casa do pai. E aí diz a palavra que ele vai para um país muito distante e lá dissipa toda a sua fortuna vivendo dissolutamente. Vale a pena aqui a gente explorar um pouquinho o significado de 2 palavrinhas. Uma delas é a palavra pródigo. O que significa pródigo? Significa alguém que dissipa os seus bens, alguém que gasta mais do que o necessário, ou seja, é um gastador, é um esbanjador. É isso que significa a palavra pródigo. E a segunda palavrinha, ali quando fala na parábola, que o filho gastou a sua fortuna vivendo dissolutamente. O que significa dissolutamente? Viver dissolutamente é viver de um modo libertino, de um modo devasso, ou poderíamos dizer, né, de um modo pervertido, de um modo depravado. É isso que significa. Então, entendendo bem isso, a gente segue ali vendo que depois que ele gasta todos os bens, toda a sua fortuna, aquele filho então começa a passar fome. Sobrevém àquela região uma grande fome. E aí ele se vê obrigado a trabalhar e vai trabalhar com os porcos. Mas a fome era tamanha que ele sente vontade até de comer a comida dos porcos. E nem isso lhe era dado, nem isso lhe era concedido. Ele acaba caindo em si e ele percebe que até os empregados da casa do seu pai tinham pão em abundância e ele estava ali passando fome, passando penúria. Então, para ele, esse é o momento da decisão, é a hora do basta. Aquele filho decide voltar, nem que seja para viver, né, para se oferecer ao pai como um empregado, para viver como seu empregado. O que para ele, naquele momento, seria até lucro, né, dadas as condições que ele vinha vivendo. E aí ele sabe que ele já não é mais digno de ser chamado, de ser tratado como filho. Então, com o coração profundamente arrependido, reconhecendo o seu pecado, o filho toma a decisão de voltar para junto do pai. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa palavra, para essa parábola, eu me vejo retratada nessa história. Eu me enxergo nesse filho pródigo. Eu olho para a minha vida, para a minha história e vejo que um dia eu também escolhi ir para longe do Pai. Escolhi também dissipar os meus bens, aquilo que Ele havia me dado. E é bem verdade que me deixei seduzir pelas coisas do mundo e acabei dissipando os meus bens desordenadamente. Tantas coisas preciosas, tantas coisas bonitas que o Pai havia me dado. E talvez assim como eu, você também se sinta retratado nessa parábola. Se a gente for bem sincero, bem franco mesmo, nós agimos como filhos pródigos muitas e muitas vezes na vida, não é verdade? Cada vez que a gente vira as costas para o Pai, cada vez que nós decidimos a nossa vida do nosso jeito, né? Viver do nosso jeito, fazer tudo do nosso jeito. Mas para mim o mais bonito nessa parábola é perceber que o pai jamais desistiu daquele seu filho. Aquele pai esperou todos os dias pela volta do seu filho e permaneceu amando com o mesmo amor, do mesmo jeito. E a prova disso é, como diz ali na palavra de Deus, na parábola, no versículo 20, que eu quero ler contigo agora. E diz o seguinte: estava ainda longe quando o seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Eu acho isso
lindo demais. Esse amor é tão grande do pai pelo filho que ele ao longe já enxerga, né? Estava ali esperando, ansioso por aquele reencontro. E aí o pai manda vir, trazerem roupa nova, anel, calçado, tudo isso para dizer para aquele filho que lhe devolvia a dignidade de filho. Para o pai não havia maior alegria do que ver que aquele filho que estava morto revivera. E isso era motivo de grande festa. E é assim também comigo e contigo. Cada vez, irmãos, que nós reconhecemos que somos pecadores e voltamos arrependidos para o nosso Pai, é isso que acontece. É a festa, né? Porque o que mais agrada ao Pai é um coração contrito, um coração arrependido. Ele também nos espera todos os dias, ansioso pelo reencontro, pelo abraço de reconciliação conosco. E movido de compaixão, ele também corre ao nosso encontro e faz festa quando nós voltamos para casa. Ele nos vê não como empregados, mas como filhos e quer devolver a dignidade de filhos amados que nós somos para ele. Então, que eu e você possamos experimentar esse amor do Pai, este abraço amoroso, ainda que a gente se afaste muitas vezes, repetidas vezes, não nos esqueçamos que Ele continua a nos esperar e que a sua misericórdia é infinitamente maior do que o nosso pecado. Eu quero te convidar então, irmão e irmã, a rezarmos juntos. E se você pode, feche um pouquinho os seus olhos e reza comigo assim. Senhor, obrigada pelo teu amor, um amor que ultrapassa a minha compreensão e o meu merecimento. Tu és um Deus de amor, a tua misericórdia é infinita. Eu te louvo, Senhor, te louvamos pelo sacramento da reconciliação, porque através dele tu nos abraças, tu nos acolhes e tu nos devolve a dignidade de filhos e filhas. Por isso, nós te pedimos, Pai querido, não deixe que nunca a gente se esqueça do teu amor sem limites e que o teu Espírito, Senhor, nos dê um coração contrito, um coração humilde para reconhecermos o nosso pecado e um coração decidido para que nós possamos sempre voltar para a casa do Pai. Amém.